A cultura popular é o saldo da sabedoria oral coletiva. Cultura para mim é a identidade de cada povo. Cultura é o que as pessoas aprendem através da sua família, dos seus hábitos, seus costumes. Acho que é isso. Cultura é a bagagem acumulada de um povo. É a expressão da sua forma de ver e de encarar o mundo. O folclore é uma dessas manifestações culturais. Folclore são costumes de um país, de uma população, de um povo. Então são hábitos típicos daquele povo, independente da cultura das pessoas. É a maneira que cada povo conta a sua história. Luiz da Câmara Cascudo nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, em 30 de dezembro de 1898. Seus pais eram Francisco Justino de Oliveira Cascudo e Ana Maria da Câmara Cascudo. Sua formação em direito e suas experiências o levaram a fomentar sua obra de historiador, folclorista, antropólogo, etnógrafo, sociólogo, ensaísta, tradutor-comentador, memorialista e cronista, com renome internacional. O Dicionário do Folclore Brasileiro, seu mais conhecido trabalho, foi a primeira compilação acadêmica de temas ligados ao folclore, que não tinha, na época, status de ciência. Cascudo encantou-se, como ele se referia à morte, no dia 30 de julho de 1986, em Natal, cidade de onde nunca quis arredar o pé por se considerar um provinciano incurável. Cascudo deixou um legado através de tese e estudos sobre a configuração do folclore, que até perto de 1920 se pensava apenas na ideia de ser aplicado nas culturas inferiores, com pouco conhecimento tecnológico, e sendo algo inventado por cada sociedade, de maneira oposta à outra, denegrindo a imagem da sociedade brasileira e suas heranças. Luiz da Câmara trazia o pensamento de uma cultura rica no campo folclórico. Acreditava também na permanência que jamais poderá quebrar a origem de um povo, trazendo assim os costumes que identificavam se uma sociedade é arcaica ou moderna, e qual a sua possibilidade de mudança de certos traços característicos. O folclore é visto como algo arcaico, mas que está presente até os dias atuais, nas manifestações tradicionais cotidianas do brasileiro, tais como comidas, expressões, festas e até mesmo objetos. As tradições de um povo são dotadas de forte complexidade, uma vez que a cultura popular de um povo é aquilo que une e diferencia dos outros. Para Cascudo, a cultura popular é tão importante quanto a educação tradicional, pois é ela que faz com que o indivíduo identifique com o espaço em que vive, visto que nascemos inserido no contexto popular. Sendo assim, é de extrema importância a preservação e valorização das manifestações culturais autênticas. A cultura popular, antes dita como qualquer manifestação de caráter humano, com determinada ação composta por tradições e costumes regionais, foi bifurcada para uma cultura como mercadoria que se visa o lucro, produtos feitos para consumo por entretenimento, o que, anos mais tarde, a cultura industrial se beneficia. Partindo dessa explicação, fica mais fácil entender que a cultura popular é uma expressão cultural que vem da sociedade, extremamente tradicional e passada de geração para geração. Abrange diferentes classes e contextos sociais: dança, literatura de cordel, fábulas, crenças, mitos, artes, comidas. Também é algo fundamental para a construção da identidade de um país e de um indivíduo que faz parte dessa nação,
se identificar e se sentir parte integrada de um grupo. Exemplo maior disso é quando nós brasileiros viajamos para o exterior e somos abordados por algum gringo vindo nos perguntar sobre o carnaval. A cultura popular retrata um povo de seu modo mais singular. Segue alguns exemplos de cultura popular do Brasil. Festas tradicionais da cultura popular brasileira: boi-bumbá, carnaval, festas juninas, festa do divino, folia dos reis e etc. Folclore. Significado do folclore. De acordo com o criador da palavra, o escritor e folclorista britânico William John Thoms, folclore significa o conhecimento de um povo, ou conhecimento popular. A origem do conhecimento encontra-se na etimologia da palavra, que é o conjunto de dois termos em inglês, folk, povo, e lore, conhecimento. A palavra folclore já aparece ligada a seu maior estudioso, Luís da Câmara Cascudo, responsável por inúmeras obras discorrendo sobre o folclore, as culturas populares e etc. O folclorista e etnógrafo Câmara Cascudo faz questão de tratar de seu tema tão rico como algo que está e estará sempre presente nos seres humanos, seja em seu cotidiano ou mesmo em seu modo de se relacionar, de agir. O folclore pode ser dividido em lendas e mitos. Muitos deles deram origem a festas populares que ocorrem pelos 4 cantos do país. Lendas. As lendas procuram dar explicações e acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Já os mitos dão sentido às coisas do mundo. Saci. Não dá para determinar com precisão a origem do Saci e dos vários outros seres do nosso folclore. É que essas criaturas mágicas nasceram em um emaranhado de civilizações diferentes, unindo até mitos indígenas com lendas europeias. Mas, segundo o grande folclorista Câmara Cascudo, que pesquisou a história dos mitos nacionais na obra Dicionário do Folclore Brasileiro, os primeiros relatos sobre o Saci são do século XIX, comprovando que tais criaturas são fruto de uma grande mistureba cultural. Cascudo especula, por exemplo, que o gorro vermelho do Saci possa ser uma herança romana, enquanto sua personalidade gozadora e sombateira possivelmente seja uma influência do folclore português. É ainda mais difícil precisar a origem desses seres, porque eles são apresentados de maneiras diferentes em cada região do Brasil. As descrições do Curupira, por exemplo, uma lenda muito difundida entre os índios, variam até mesmo dentro de um só estado. É calvo, com o corpo cabeludo, no Rio Negro, dentes azuis ou verdes e orelhudo no Rio Solimões, sempre com os pés voltados para trás e de prodigiosa força física, escreveu o pesquisador e folclorista Barbosa Rodrigues. Esse relato, citado por Câmara Cascudo no Dicionário do Folclore Brasileiro, dá uma bela amostra dessa confusão toda. O curioso é que algumas lendas indígenas, como a do Boitatá e a da Iara, lembram lendas europeias da antiguidade. Apesar de terem surgido bem antes dessas diferentes culturas se misturarem. O mito é uma linguagem universal, e as variações dele são expressões das formas inconscientes do espírito humano, diz a antropóloga Lúcia Helena Rengel, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo.